Bem-vindos! Hoje, olha, temos em mãos um material denso, bem ambicioso, Cultura Geral, tudo o que se deve saber, do alemão Dietrich Schwanitz. Sabe aqueles livros que tentam, assim, dar conta do essencial do conhecimento ocidental? É um desses. E o escopo é vasto mesmo, né? Vai, sei lá, da Grécia Antiga e Shakespeare até filosofia moderna, passa por história europeia, música, arte. É uma tentativa corajosa de mapear o que seria esse terreno comum da cultura. Exatamente. E a nossa tarefa aqui é tentar garimpar algumas das ideias mais fortes e talvez umas conexões inesperadas que o Schwanitz propõe. Investigar um pouco como ele define a própria cultura, como ela funciona na prática, sabe? E buscar aqueles estalos, aqueles ahás sobre história e pensamento. Perfeito. Então, por onde a gente começa a desembrulhar essa ideia de cultura geral? Olha, o ponto de partida do Schwanitz eu acho fundamental. Ele diferencia radicalmente cultura de mero acúmulo de informação. Ele argumenta que, hoje em dia, a gente é inundado por informação, né? Muita coisa fragmentada, de validade curta. Cultura não seria só saber um monte de coisa. E ele ilustra isso com uma comparação, assim, bem provocativa. De um lado, ele põe o humanista do século XVI, o Philip Melanchthon, um mestre em grego, latim, retórica, filosofia, imerso num universo de conhecimento clássico bem estruturado. Do outro, ele coloca uma cabeleireira contemporânea. Ela também tem um volume imenso de informações, tendências de moda, fofoca de celebridade, letra de música pop, dieta, produto de beleza. O ponto dele não é diminuir a cabeleireira, claro, mas destacar que a estrutura, a durabilidade e a capacidade de conexão dentro de um sistema simbólico maior é que caracterizariam o conhecimento cultural, diferente das informações mais efêmeras. Entendi. Então, a cultura seria menos sobre o que se sabe e mais sobre como esse saber se organiza, se conecta. Quase como um sistema operacional para processar o mundo. É uma ótima analogia, sim. E ele desenvolve isso descrevendo a cultura como um jogo social bem complexo. Esse jogo, ele diz, funciona com base em expectativas mútuas, sabe? A gente pressupõe que as outras pessoas cultas compartilham um repertório básico de referências. É um sistema implícito, quase como uma linha de crédito invisível de conhecimento compartilhado. E como em todo jogo, tem regras e tabus. O principal tabu: não se testa explicitamente a cultura alheia. Seria uma gafe enorme chegar numa roda e perguntar: você leu Goethe e Platão? Isso quebraria a dinâmica social, entende? Faz tudo sentido essa ideia do jogo implícito. E imagino que o famoso cânone, aquelas obras, autores tidos como essenciais, funcione como as peças ou o tabuleiro desse jogo, né? Mas isso não corre o risco de tornar o jogo um pouco exclusivo demais, não? Essa é uma crítica pertinente, e acho que o Schwanitz reconhece isso, mesmo que implicitamente. Ele compara o cânone, Shakespeare, Mozart, Da Vinci, etc., a um credo, sabe? Uma base comum para essa comunidade de fiéis da cultura. É o que permite a comunicação dentro desse jogo específico. Mas aí ele introduz outra analogia que eu acho útil, a do jogador de xadrez experiente. Mesmo que esse jogador perca algumas peças no tabuleiro, ou seja, esqueça detalhes específicos de uma obra ou evento histórico, ele ainda conhece as regras do jogo. Ele entende a estrutura da cultura, como as ideias se relacionam, como argumentar, como interpretar. Ele consegue jogar a conversa cultural, sabe? Reagir ao que o outro diz, mesmo sem ter todas as informações ali, na ponta da língua. Gosto disso. Saber as regras é mais importante que memorizar todas as peças. Isso me lembra um pouco daquela ideia socrática do só sei que nada sei. Reconhecer o que não se sabe também faria parte desse jogo. Precisamente. Para o Schwanitz, admitir os limites do próprio conhecimento, saber o que não se sabe, é, paradoxalmente, um sinal de pertencimento a essa cultura. Mostra que você entende o mapa geral o suficiente para saber onde estão seus próprios territórios desconhecidos. É um antídoto contra a pretensão, né? E um requisito para participar do jogo de forma honesta. Falando em mapas e conexões, o livro traça umas linhas bem interessantes pela história, mostrando como eventos que parecem distantes, na verdade, se influenciam.
Aquela conexão entre a invenção da imprensa por Gutenberg, lá no século XV, o renascimento dos textos clássicos pelos humanistas e até as festas das cortes europeias é um ótimo exemplo de como as coisas estão interligadas. Sim, ele é muito bom em mostrar essas redes. A imprensa, claro, barateou e acelerou a difusão dos textos antigos que foram redescobertos, né? E isso alimentou o humanismo. E essa imersão na antiguidade clássica influenciou diretamente a elite da época. As cortes passaram a se ver como novos Olimpos, sabe? Com festas, peças de teatro, pinturas cheias de deuses e heróis greco-romanos. Era uma tentativa de legitimar o próprio poder e a sofisticação através dessas referências culturais. E outro exemplo fascinante de conexões inesperadas é o papel que ele atribui aos turcos otomanos na sobrevivência da Reforma Protestante, lá no século XVI. Os otomanos? Ajudando a reforma como assim? Parece meio contraintuitivo. Pois é, a ironia da história. O imperador Carlos V, um católico fervoroso, o governante mais poderoso da Europa na época, queria esmagar o movimento protestante na Alemanha. Só que, ao mesmo tempo, ele estava constantemente em guerra contra o Império Otomano que avançava pela Europa Oriental. Ah, sim. Essa ameaça turca consumia tantos recursos, tanta atenção militar do Carlos V, que ele simplesmente não tinha como abrir uma guerra civil em larga escala contra os príncipes protestantes alemães. Então, indiretamente, a pressão otomana no leste acabou dando o fôlego que a reforma precisava para se consolidar no oeste. Nossa, que reviravolta. A história realmente tem dessas coisas. E já que a gente está falando de termos, de origens, como é que uma palavra aparentemente aleatória como barroco, que hoje a gente associa a um estilo artístico super grandioso, entrou para o vocabulário da arte? Olha que curioso. Vem do português barroco, que era o nome de uma pérola de formato irregular, imperfeita. Inicialmente, o termo foi usado de forma pejorativa, lá pelos críticos classicistas do século XVIII, para descrever o estilo artístico do século anterior, do XVII. Para eles, parecia exagerado, bizarro, irregular, comparado com a harmonia clássica que eles admiravam. Entendia, quase um xingamento no começo. Exato. Mas o nome pegou, especialmente para descrever a arte associada à Contra-Reforma Católica, porque essa arte buscava justamente impressionar, emocionar, maravilhar os fiéis com sua dramaticidade, sua opulência. E o livro também traz umas figuras históricas com umas trajetórias bem peculiares, né? Aquela história do czar russo Pedro o Grande trabalhar incógnito como carpinteiro no Holanda no final do século XVII. Parece quase lenda. Mas é histórico. Ele estava determinado a modernizar a Rússia e sabia que precisava de uma marinha poderosa. Então ele foi pessoalmente para a Holanda e para a Inglaterra, disfarçado, para aprender na prática as técnicas de construção naval. É um exemplo assim extremo de dedicação a um projeto de Estado. Impressionante. E a sucessora dele no século XVIII, a Catarina a Grande, também tinha os métodos bem particulares. O Chwonit se descreve como ela governava mantendo uma sucessão de amantes que eram também seus ministros e conselheiros mais próximos. Ele chama isso, com uma certa ironia, de monogamia em série, com base política. Monogamia em série e com base política. Nossa, pragmático, sem dúvida, mas que dinâmica de poder peculiar. Isso mostra como a vida pessoal e a política podem se misturar de formas bem inesperadas. E essa época foi marcada por grandes rupturas, né? A festa do chá de Boston, por exemplo, é sempre lembrada como aquele rastilho de pólvora para a Revolução Americana. Sim, um ato de protesto simbólico fortíssimo, em 1773. Colonos disfarçados jogando chá britânico no mar para protestar contra impostos sem representação política. Foi um desafio direto à autoridade da coroa britânica. E se a Revolução Americana teve seus momentos dramáticos, a Revolução Francesa, que começa em 1789, foi ainda mais intensa na sua escalada. O Chwonit descreve vividamente essa radicalização. A multidão marchando de Marselha a Paris, cantando o que viria a ser o hino nacional, a Marselhesa, a violência brutal no ataque ao Palácio Real, às Tulherias, os massacres de prisioneiros em setembro de 1792
e o auge do terror, quando até a Catedral de Notre-Dame foi convertida em templo da razão. Que loucura. De grandes obras literárias e filosóficas. Pega o Dom Quixote de Cervantes, lá do início do século XVII. O ponto central que ele extrai dali é esse confronto eterno entre o idealismo sonhador, o Quixote, que acredita viver num mundo de cavalaria andante, e o realismo pé no chão do Sancho Panza. A obra seria uma grande metáfora da dolorosa, mas talvez necessária, jornada de desilusão, do choque entre nossos desejos e a realidade bruta. Essa perda de ilusões realmente é um tema poderoso e me faz pensar em Hamlet, do Shakespeare, que é quase da mesma época. Schwantz parece vê-lo como uma figura definidora também, mas de um jeito diferente, talvez mais paralisado pela própria mente. Exatamente. O Schwantz argumenta que Shakespeare cria em Hamlet o protótipo do intelectual moderno, alguém atormentado pela dúvida, pela subjetividade, o famoso ser ou não ser, né? Paralisado pela reflexão excessiva e pelo peso de um passado que exige vingança. E aqui ele faz uma conexão interessante. Sugere que essa figura introspectiva, talvez até incapacitada pela profundidade do pensamento e assombrada pela história, ressoou de forma particular na autocompreensão alemã. Ele levanta a hipótese que ele explora mais adiante, se essa ênfase na cultura interior, na profundidade filosófica, não teria historicamente dificultado um pouco a relação da Alemanha com a ação prática e a civilidade mais pragmática dos vizinhos. Interessante essa conexão cultural que ele propõe. E essa ideia de ir além, mesmo que perigosamente, que estava em Quixote e talvez até na paralisia de Hamlet, me leva a pensar em Fausto, de Goethe. Sim, Fausto, que foi concluído já no século XIX, encapsula perfeitamente o arquétipo do pacto com o mal, com Mefistófeles, em troca de conhecimento e experiência ilimitados. Representa aquele impulso faustiano, tão característico da modernidade, de querer transcender todos os limites, de buscar progresso e poder a qualquer custo, mesmo que isso implique riscos morais ou consequências destrutivas. Virou uma palavra-chave para descrever essa ambição moderna, né? Virou mesmo. Saindo da Alemanha e indo para a Rússia do século XIX, Schwantz destaca a lenda do Grande Inquisidor. É uma história contada dentro de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. É uma parábola filosófica potentíssima que coloca em tensão duas visões da humanidade. De um lado, a liberdade radical, espiritual oferecida por Cristo. Do outro, a promessa do Grande Inquisidor, que representa uma igreja autoritária, aliada ao poder mundano de dar às massas o que elas supostamente mais desejam: pão, segurança, milagres e alguém que lhes diga o que fazer, aliviando-as do fardo da liberdade. Nossa, um dilema sobre liberdade versus segurança que continua incrivelmente atual, né? Sem dúvida, parece que a gente está sempre debatendo essa tensão. E falando em estruturas de poder e como elas se manifestam, como é que o Schwantz aborda o Karl Marx e a crítica dele da ideologia? O foco dele está na ideia marxista de que a cultura dominante, incluindo a filosofia, a arte, as leis, a religião, não é neutra. Ela funcionaria como uma ideologia, ou seja, um sistema de crenças que justifica e mascara as relações de poder e a exploração econômica da sociedade. No caso, a dominação burguesa no capitalismo. A ideologia faria os interesses de uma classe parecerem interesses universais, de todo mundo. Entendi. Isso, segundo o Schwantz, inaugurou o que ele chama de escola superior do desmascaramento. Aquela prática intelectual de analisar fenômenos culturais para tentar revelar os interesses ocultos por trás deles. Para entender isso, acho útil pensar em ideologia como as lentes através das quais uma sociedade se vê, sabe? E essas lentes podem distorcer a realidade em favor de alguns. Essa ideia de desmascarar o que está por trás das aparências culturais é muito influente mesmo. E o Nietzsche, que também foi um grande crítico da moral e da cultura do tempo dele, mas por um ângulo bem diferente, né? Sim, um contraponto interessante. Schwantz aborda o ataque radical do Nietzsche à moral judaico-cristã tradicional. O Nietzsche via essa moral como uma moral de rebanho
ou de escravos, nascida do ressentimento dos fracos contra os fortes. Em oposição, ele exalta a vontade de poder como força vital primordial e a figura do Übermensch, o super-homem, como aquele capaz de criar seus próprios valores para além do bem e do mal tradicionais. Um pensamento bem radical. Muito. É claro que o Schwanitz menciona a complexidade e a controversa apropriação posterior de algumas ideias nietzschianas, e especialmente pelo nazismo. Mas ele ressalta que o próprio Nietzsche provavelmente desprezaria o movimento. Sim, essa é uma discussão importante. E para fechar esse panorama de ideias que moldaram o século XX, temos Sigmund Freud. O impacto dele na nossa forma de pensar sobre nós mesmos parece quase inescapável. Totalmente. Schwanitz enfatiza como o vocabulário freudiano se infiltrou na linguagem do dia a dia, mesmo para quem nunca leu uma linha de Freud. Conceitos como o inconsciente, aquela parte da mente que opera fora da nossa consciência, guardando desejos, memórias reprimidas, recalque, projeção, complexo de Édipo. Tudo isso virou parte do nosso ferramental para entender motivações, comportamentos. Até a noção de identidade, embora popularizada por seguidores como o Erik Erikson, tem raízes nesse mergulho freudiano na psique. É verdade, a gente usa esses termos o tempo todo. E o Schwanitz também explora como a própria linguagem e a comunicação são centrais para a cultura. Aquela metáfora da língua como uma casa com diferentes cômodos para diferentes situações sociais é ótima. Faz a gente pensar em como circulamos ou somos barrados nesses espaços, né? Exatamente. Ele argumenta que dominar os diferentes registros da língua, saber falar de maneira formal no trabalho, informal com amigos, usar a linguagem técnica de uma profissão, é crucial para a mobilidade social. Funciona como ter as chaves para os diferentes cômodos dessa casa social. Quem não domina certos códigos linguísticos pode ficar permanentemente do lado de fora de conversas e oportunidades importantes. E ele não poupa nem os críticos culturais. Eu adorei a dica de desconfiar quando uma crítica de arte ou literatura parece excessivamente complicada, cheia de jargão. Ele sugere que, às vezes, isso é só uma cortina de fumaça para esconder que o crítico não entendeu muito bem a obra. Achei divertido e um bom lembrete para a gente manter o senso crítico ligado. Sem dúvida. É um alerta para lermos criticamente até mesmo quem se apresenta como especialista, né? Clareza nem sempre é simples, mas a obscuridade proposital pode ser um sinal de insegurança intelectual. Mas ele vai além da crítica e dá umas chaves interessantes para navegar as diferenças na comunicação entre culturas. Os americanos, por exemplo, ele descreve com uns hábitos bem específicos. Sim, ele menciona a tendência americana para comunicação direta, quase sem rodeios, o uso rápido do primeiro nome como sinal de informalidade, de amizade, e uma certa propensão a fazer planos grandiosos para o futuro, mesmo que hipotéticos. Aquele exemplo divertido de ser convidado para passar meses numa casa com 6 banheiros em Wyoming é bem ilustrativo dessa projeção otimista para o futuro. Bem diferente dos franceses, então, onde a forma parece ter um peso enorme, quase um ritual. Exato. Schwanitz destaca a importância crucial da correção gramatical e da pronúncia na França. Um erro pode ser visto não só como ignorância, mas quase como falta de respeito. E a valorização da politesse, da cortesia formal e de uma certa teatralidade nas interações não é vista como falsidade, mas como uma forma de mostrar consideração pelo outro e pelas regras do convívio social. Ele contrasta isso com o que seria uma ênfase alemã na autenticidade e na profundidade, que do ponto de vista francês poderia parecer falta de tato ou até grosseria. Culturas diferentes mesmo. E tem aquela visão sobre a pontualidade, ou a famosa falta dela, na Espanha e na Itália. Ele nos convida a repensar o estereótipo. Sim, ele propõe uma interpretação cultural bem interessante. Em vez de ver a flexibilidade com horários só como desorganização ou ineficiência, ele sugere encarar isso como uma manifestação de grandeza, sabe? Uma espécie de atitude aristocrática, uma soberania sobre o tempo. Seria uma recusa a ser escravizado pelo relógio, uma valorização da espontaneidade, do momento presente e das relações humanas acima da rigidez dos horários.
É uma perspectiva que desafia a gente a entender a lógica interna de outras culturas. Uma forma muito mais rica de olhar para essas diferenças, sem dúvida. Ufa! Olha, percorremos bastante terreno desse cultura geral do Schwanitz. Vimos a cultura como um jogo social implícito, exploramos conexões históricas surpreendentes, destilamos ideias-chave da literatura e filosofia que nos moldaram e refletimos sobre os desafios e as nuances da comunicação entre culturas. De fato, o que fica da leitura do Schwanitz, eu acho, é essa visão da cultura como algo vivo, dinâmico, menos um depósito de fatos para memorizar e mais um conjunto de regras, de referências, de estruturas de pensamento que nos permitem navegar o mundo social e intelectual e como essa cultura está profundamente ligada à nossa identidade, à forma como a gente interage e como diferentes sociedades construíram suas visões de mundo. E para deixar uma última provocação ressoando, baseada no que a gente discutiu, A gente pode voltar àquela ideia polêmica que o Schwanitz levanta sobre a Alemanha e a relação dela com o conceito de cultura. Ele sugere que um foco talvez excessivo na profundidade interior, na filosofia, na erudição, personificado naquela imagem de Hamlet que a gente falou, rico em pensamento, mas paralisado para a ação, pode ter, em certos momentos, dificultado uma relação mais pragmática e socialmente habilidosa com o mundo exterior, em contraste com a tradição de civilidade de outros países ocidentais. e isso nos leva a uma pergunta mais ampla, talvez. Será que um foco muito intenso na cultura como acúmulo de saber, como algo puramente interior, pode em certas circunstâncias nos desconectar da arte igualmente importante de viver bem em sociedade? De nos comunicarmos com empatia e de construirmos pontes práticas uns com os outros no dia a dia? Fica a reflexão. Agradecemos a companhia nesta exploração densa, mas que foi certamente estimulante. Até a próxima.